Boa noite a todos. Chegamos à nossa última aula de Física Moderna, que vai ser a aula número 5, então. Eram para ser 4 aulas, né? Mas eu decidi dar uma aula a mais lá sobre radioatividade, né? Porque faltou a gente fazer aqueles exercícios. E como o vestibular da URSS tem bastante frequência nesses exercícios de radioatividade, então eu decidi investir uma aula a mais, né? Mas então hoje nós fechamos essa parte de Física Moderna, né? Vamos terminar essa via sacra aí com algumas noções de teoria da relatividade. Eu preparei essa aula numa pegada assim bem qualitativa, né, porque as questões da URSS que envolvem teoria da relatividade, eu vou até mostrar para vocês depois, em geral só pedem assim algumas noções básicas, né, saber exatamente do que se trata essa teoria, como é que ela surgiu, por que ela serve, etc. Né? E além disso também eu preparei essa aula na intenção de desmistificar essa parte da teoria da relatividade, porque em geral, quando se fala de teoria da relatividade, as pessoas têm a tendência de achar que é algo absolutamente incompreensível, né? Que só mentes geniais podem entender do que se trata a teoria da relatividade. E nada pode ser mais injusto do que isso, até porque, é, imagine assim, se o Einstein fosse um gênio, né? Claro, ele era um gênio, etc. Mas se ele fosse e ninguém entendesse as coisas que ele disse na época, né, e até hoje se as pessoas não tivessem entendido o que ele falou, ninguém saberia, né, que ele seria uma mente genial, ele seria só uma pessoa pirada, né? Então, quer dizer, essa coisa esse estereótipo, né, do gênio isolado que fala coisas incompreensíveis é completamente irreal, porque só se reconhece realmente a genialidade de uma ideia quando essa ideia é inteligível, né? Quando as pessoas entendem o que está sendo dito. Então, por favor, assim, se desarme completamente, porque a teoria da relatividade não é nada de outro mundo, e eu vou tentar explicar para vocês assim o panorama geral da coisa e como é que ela surge, para que ela serve, tá? Então essa é a ideia. Oi Ana, tudo bem? Boa noite. Então vamos lá, né? Eu gostaria de começar com um quadro meio resumindo o que nós temos visto até agora, né? Então esse quadro, na verdade, é um gráfico que mostra, digamos assim, que a validade de quatro teorias de acordo com o tamanho dos objetos que elas lidam e com a velocidade que esses objetos, que essas teorias lidam, se movem no espaço, né? Com qual velocidade que essas coisas se movem no espaço. Então, por exemplo, né, nós temos visto até então a parte de mecânica quântica. A parte de mecânica quântica aqui lida então com o mundo subatômico, né, com, digamos assim, quando a gente vai estudar o mundo na escala do átomo, a gente precisa usar a mecânica quântica. Então, nesse gráfico aqui, a mecânica quântica entra quando o tamanho das coisas é pequeno, né, próximo ou menor do que 10 na menos 10 metros. Esse 10 na menos 10 metros aqui é o tamanho típico de um átomo, certo? Então, falando assim grosseiramente, a mecânica quântica é isso, é a física que lida com o mundo do muito pequeno. Tá? Essa noção é bem injusta, na verdade, porque tem alguns fenômenos que são macroscópicos, né, fenômenos que acontecem numa escala grande, que a gente explica usando mecânica quântica também. Mas a grande parcela da mecânica quântica se dedica a estudar, a compreender as coisas que são muito pequenas. Quando o tamanho das coisas começa a aumentar, quando a gente vai para objetos macroscópicos, né, sei lá, um carro, um avião, até mesmo planetas, ou estrelas, etc., aí então a gente já vai para a mecânica clássica. A mecânica clássica, então, nesse gráfico, ela se dedica a estudar esses objetos que são muito maiores do que a escala atômica, né? E também tem aqui a parte da velocidade, né? Quando a velocidade dos objetos que se movem é muito menor do que a velocidade da luz, então a gente está, digamos assim, que no intervalo de validade, né? Na zona de reino da mecânica clássica, né? Quando a velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. Então é mais ou menos isso, né? Objetos grandes e lentos, a mecânica clássica dá conta, né? Agora, objetos lentos e pequenos, aí a gente já tem que ir para a mecânica quântica. Essa que é a ideia. Muito bem, aí uma vez estabelecida a mecânica clássica, quando a velocidade com que os objetos se movem começa a ficar muito grande, né? Muito grande comparada à velocidade da luz, ou seja, quando a velocidade de movimento dos objetos que nós estamos interessados em estudar é comparável com a velocidade da luz, então a mecânica clássica começa a mostrar falhas, né? Então, a mecânica clássica é boa
para objetos grandes e lentos. Quando esses objetos começam a ficar muito rápidos, começam a se mover com uma velocidade comparável à velocidade da luz, a gente tem que dar uma adaptada na mecânica clássica, né? A mecânica clássica sofreu uma adaptação para poder também descrever o movimento de objetos que se movem com uma velocidade muito grande, né? Que é a velocidade muito grande comparado então com a velocidade da luz. E, digamos assim, esse conceito da mecânica clássica é o que a gente chama da mecânica relativística, que faz parte da teoria da relatividade. Na teoria da relatividade, uma das características, né, uma das coisas que ela traz é a parte da mecânica relativística, que vem lidar, então, com o movimento de corpos que se movem com uma velocidade muito grande, essa é comparável à velocidade da luz. Tá? Então é isso, é basicamente isso. Quando os objetos se movem muito rápido, a mecânica clássica deixa de descrever esse movimento com precisão e com clareza. Então a gente tem que abandonar a mecânica clássica e ir para a mecânica relativística. Tá? Finalmente, digamos assim, o quarto quadrante aqui desse gráfico, né, quando os objetos são ainda assim pequenos na escala atômica, mas esses objetos pequenos são muito rápidos, então o que está em construção ainda é essa tal de teoria quântica de campos. Né? Eu coloquei tipo uns vasos conectores aqui, porque a teoria quântica de campos é uma mistura da mecânica quântica com a mecânica relativística. Então, assim, mecânica clássica são objetos grandes e lentos, a mecânica relativística são objetos grandes e rápidos, a teoria quântica de campos são objetos pequenos e rápidos, e a mecânica quântica são objetos pequenos e lentos. Então tem essas quatro diferenciações, né? Essa teoria quântica de campos eu coloquei só para citar para vocês, eu coloquei até em destaque, assim, porque, digamos, é a queridinha do momento, né? A física de ponta estuda essa parte da mistura da mecânica relativística com a mecânica quântica, e isso está completamente em aberto, né? Quer dizer, o pessoal tem muito mais problemas com essa teoria do que soluções assim de problemas já estabelecidos, né? E, bom, então é isso. Esse é o panorama geral, digamos assim, da física, da mecânica que a gente está interessado, né? E eu coloquei a seguinte coisa, né? Reparem aqui, entre a mecânica clássica e a mecânica relativística, eu coloquei um aperto de mãos, porque a mecânica clássica e a mecânica relativística se entendem muito bem, né? Quer dizer, a gente está na mecânica clássica, né? A mecânica clássica precisou ser consertada, e a gente conserta a mecânica clássica usando ali a mecânica relativística, né? Com novas ideias e surge a mecânica relativística. Mas se tu pega toda essa parte de mecânica relativística e faz a velocidade dos objetos ser muito menor que a velocidade da luz, tu recupera a mecânica clássica, né? Então, quer dizer, toda a matemática da mecânica relativística, se a gente toma o limite da velocidade de movimento desses objetos muito menor que a velocidade da luz, a gente consegue voltar para a mecânica clássica. Então, a mecânica relativística tem um acordo com a mecânica clássica que é super invejável assim, para várias áreas da física e várias áreas da ciência em geral, né? Então tem esse acordo bom aí entre as duas, né? Mas como nós vimos, e eu destaquei bem para vocês nas aulas passadas, né? A mecânica clássica e a mecânica quântica já não se entendem assim tão bem, né? A gente não consegue sair da mecânica quântica e tomar o limite dos objetos muito grandes e voltar para a mecânica clássica, né? Esse é o problema. Uma vez que tu esteja na mecânica quântica, tu não consegue recuperar os resultados da mecânica clássica. E isso é meio problemático, né? O pessoal está trabalhando em cima disso, mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas a mecânica clássica e a mecânica relativística, que são os focos hoje, né? Essas duas se entendem muito bem. A gente consegue ir da mecânica relativística de volta para a mecânica clássica muito tranquilamente, tá? Então é isso. Mecânica relativística, que nós vamos estudar agora, é a mecânica que descreve o movimento de objetos grandes e que se movem com uma velocidade muito rápida comparada com a velocidade da luz, tá? É isso aí que é a mecânica relativista. Muito bem, então, vejam o seguinte, né? O nome dessa teoria é teoria da relatividade, certo? Então, a relatividade quer significar a seguinte coisa, que as medidas físicas, né, quando a gente vai medir coisas, essas medidas são relativas a um ponto de referência que tu escolhe, né? E isso a gente já está acostumado desde o início da física, né? Porque vejam a seguinte coisa, né? Na mecânica newtoniana, a mecânica newtoniana é toda a mecânica que nós conhecemos até agora, né?
Nessa mecânica newtoniana, a primeira medida relativa que nós temos contato é a velocidade. Né? Quando a gente começa a ver lá a parte cinemática, a velocidade, uma coisa que em geral é sempre tentada deixar muito claro é que a velocidade não é uma medida absoluta. Quer dizer, a velocidade é uma medida que depende de qual é o ponto de referência que tu está tomando. Por exemplo, se nós estivéssemos na sala de aula agora, eu provavelmente estaria parado em direção a vocês, né? E eu iria perguntar a seguinte coisa, né? Eu iria perguntar qual é a minha velocidade agora em relação a vocês, né? Como a minha posição não muda em relação a vocês, eu estou em repouso em relação a vocês, tranquilamente, né? E aí depois eu iria perguntar, bom, e qual é a minha velocidade em relação ao Sol agora? Né? Porque, veja, a Terra gira em torno do Sol, então tem uma certa velocidade de translação ali, né? E como nós estamos na Terra, então a gente está transladando junto com a Terra em torno do Sol. E essa velocidade é super alta, né? Acho que 30 km por segundo, coisa assim, tá? Então veja, eu posso simultaneamente estar em repouso e estar em movimento, porque o estado de repouso e o estado de movimento é uma coisa que depende do ponto de referência, depende do referencial que a gente escolhe para medir a velocidade. Né? Então a velocidade é a primeira medida relativa que a gente tem contato, é uma coisa muito intrínseca do nosso cotidiano, né? A velocidade é arroz e feijão aí. A velocidade tem em placa de trânsito, a velocidade tem ali no medidor do carro, tá? A velocidade a gente está acostumado com isso. E é uma medida relativa. E outras quantidades que dependem também de velocidade acabam herdando essa relatividade da velocidade. Né? Por exemplo, a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, né? O mv lá. Então, se tu calcula a quantidade de movimento num certo referencial, né? E calcula em outro referencial, esse valor pode mudar porque depende da velocidade. Outra coisa que pode mudar também é a energia cinética, né? Energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. Como a velocidade é relativa, se tu calcular a energia cinética de um mesmo objeto com referência a dois pontos diferentes, essa energia pode ser diferente. Né? Então, a energia cinética é uma coisa que depende também do ponto de referência que tu está tomando. Isso é bem importante. A energia potencial gravitacional, nós vimos também que é relativa, né? A energia potencial gravitacional é aquele mgh, né? Massa vezes g vezes a altura. Só que essa altura depende de qual é o ponto de referência que está tomando, né? Pode tomar o ponto de referência superfície da Terra, pode tomar ponto de referência um prédio, alguma coisa assim, né? Então, essas medidas são todas elas relativas, a gente sabe disso desde sempre. Mas tem algumas medidas na mecânica newtoniana que não são relativas. São medidas que a gente chama de absolutas, ou seja, são medidas que não dependem do referencial. São elas tempo, comprimento e massa. Né? Quer dizer, o intervalo de tempo entre dois eventos, para a mecânica do Newton, é o mesmo para todo mundo, para todos os observadores. Né? Quer dizer, o tempo passa do mesmo jeito para todo mundo, independentemente se a pessoa está se movendo ou não está, se a pessoa está em movimento acelerado ou está se movendo ali com velocidade constante, enfim, quer dizer, o tempo é uma medida absoluta. Todos os observadores concordam com o intervalo de tempo entre dois acontecimentos. Tá? O comprimento também, né? O comprimento dos objetos, se o objeto estiver parado, ele tem um comprimento. Se tu começar a movimentar esse objeto, ele vai ter o mesmo comprimento, né? Independentemente do movimento relativo dele. Tá? E a massa também, né? A massa é uma propriedade do corpo, não é uma propriedade do estado de movimento desse objeto. Né? E lembre-se assim, a massa aqui, eu vou até chamar atenção com isso já, porque nós vamos trabalhar com isso mais para frente. A massa aqui que a gente está se referindo não é a quantidade de matéria, né? A massa aqui é a medida da inércia do corpo, né? Quer dizer, quanto maior a massa, mais difícil é colocar esse objeto em movimento acelerado, né? Quer dizer, se tu tem uma coisa que tem muita massa, tu empurrar isso para, digamos assim, tem uma coisa muito pesada, né? Uma massa muito grande, e essa coisa muito massiva tá em repouso. Para tu colocar essa coisa muito massiva em movimento, tem que fazer uma baita de uma força, né? Agora, se tem uma coisa que tem uma massinha pequena, tu, com uma força muito pequena, tu consegue rapidamente colocar aquilo em movimento. Então, a massa é a medida dessa dificuldade, né? Então, quanto maior a massa, mais difícil é colocar essa coisa em movimento. Então, na mecânica do Newton, tempo, comprimento e massa são absolutos. E outra coisa que também é absoluta ali na mecânica do Newton, né, que ele deixa bem claro no trabalho dele, é o espaço. Né? Para o Newton, o espaço é simplesmente o lugar onde acontecem as coisas. Né? E o espaço, ele não interage com o mundo físico. Né? Quer dizer, o espaço não tem propriedades, não tem características. O espaço é simplesmente o lugar
onde ocorrem os fenômenos físicos, né? O espaço não participa dos fenômenos, tá? Então esses são absolutos. E claro, a mecânica newtoniana, digamos assim, os pilares dessas ideias do Newton são as três leis que a gente viu, né? São a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei de Newton, da ação e reação, né? Então com essas três leis de Newton a gente consegue descrever toda a mecânica. E também tem aquele princípio da relatividade de Galileu, né? Esse princípio da relatividade de Galileu é aquele lá do, por exemplo, assim, tu tem um barco, um rio e a margem, né? Aí, digamos assim, o barco está se movendo com uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem, em relação ao rio, né? E o rio se move com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação à margem. Então, qual é a velocidade do barco em relação à margem, né? Aí tu tem que somar as velocidades. É isso que eu estou querendo dizer ali com a relatividade do Galileu, tá? Então isso é o que a gente entende como a mecânica newtoniana. Essa aqui é a parte da mecânica newtoniana. Muito bem, eis que surge então ali, né, no início do século XIX, surge o Einstein com umas novas ideias. Tá? Com umas novas ideias para competir ali com essa mecânica do Newton. Tá? E aí quais são essas novas ideias que o Einstein vai trazer? Tá? Que essas medidas que são absolutas para o Newton, na verdade, não são absolutas. Quer dizer, o tempo, o comprimento e a massa também dependem do referencial. Né? Quer dizer, o tempo, o comprimento e a massa não são, digamos assim, propriedades especiais que não são relativas. O tempo, comprimento e massa também são relativos, não são absolutos. Né? O tempo, digamos assim, a duração de tempo, né? O tamanho do intervalo de tempo entre dois eventos depende de quem está olhando, né? E depende se essa pessoa está se movendo ou se essa pessoa está em repouso, né? Isso foi bem chocante para a época, inclusive, né? Porque, veja, eu dizer que o tempo passa diferente para observadores diferentes é uma coisa que a gente não está acostumado no nosso dia a dia, né? Quer dizer, sei lá, eu tô falando aqui faz 10 minutos, por exemplo. Então, para vocês passou 10 minutos também, não sei, pode ter passado uma hora quase, né? Mas isso aí, quer dizer, é a nossa percepção de tempo, né? Mas, sei lá, enquanto passa 10 minutos aqui, passa 10 minutos no Japão também, tá? Quer dizer, isso não vai depender de quem tá observando. Isso para o Newton, né? Mas para o Einstein não. O Einstein descobre ali, fazendo umas contas, que o tempo também é relativo, assim como o comprimento e a massa também. E essas coisas dependem, então, do ponto de referência que a gente está adotando. Né? Então é isso, quer dizer, e a gente chama de teoria da relatividade porque antes, para a mecânica do Newton, algumas medidas eram relativas, outras não. Aí o Einstein diz, não, são todas as medidas físicas são relativas. Né? É difícil tu encontrar alguma medida que não seja relativa. Tem algumas ali, mas aí é mais abstrato. Mas essas medidas fundamentais, tempo, comprimento e massa, dependem sim do referencial. Por isso que a gente chama de teoria da relatividade. Porque é a relatividade das medidas que, nos tempos de outrora, digamos assim, eram absolutas, né? Que na verdade não são absolutas. Tá? Essa é a ideia. Bom, e assim como a mecânica do Newton, a mecânica do Einstein, digamos assim, também se baseia, né? Também tem dois pilares firmes ali, que são os dois postulados do Einstein da relatividade. Esses postulados que o Einstein fez são duas afirmações, e a partir dessas duas afirmações ele consegue deduzir, então, essa relatividade dessas medidas, né? E esses postulados são bem no estilo das leis de Newton, né? Quer dizer, as leis de Newton são mais fortes em certos aspectos, mas esses postulados do Einstein também são bem simples e têm implicações muito chocantes, né? Como as implicações do tempo, comprimento e a massa não serem absolutas. E para terminar assim, a comparação entre essas duas mecânicas, é muito importante dizer o seguinte: a gente não está dizendo que a mecânica do Newton está errada. Né? Quer dizer, a mecânica do Newton não está errada, não tem nada de errado com a mecânica do Newton. Né? A única coisa que a mecânica do Newton falha é quando ela tenta descrever um movimento de objetos que se movem a velocidades muito rápidas. Né? Quer dizer, a gente nunca percebeu a relatividade dessas medidas, tempo, comprimento e massa, porque a mudança de tempo, de comprimento e de massa de acordo com a velocidade só vai se manifestar quando a velocidade é muito maior que a velocidade da luz. Para essas velocidades que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, né, mesmo um avião viajando, por exemplo, a velocidade que um avião viaja é uma velocidade ainda muito menor que a velocidade da luz. Né?
Então é muito difícil nós observarmos certos fenômenos, observar o movimento de coisas que se movem com uma velocidade que de fato seja comparável à velocidade da luz, né? Sei lá, 50%, 60% da velocidade da luz. Quando a velocidade desse objeto em movimento começa a ficar grande, começa a ficar comparável à velocidade da luz, então a relatividade dessas medidas começa a se manifestar, coisa que a gente não tinha percebido até então. Então veja, a mecânica do Newton é isso, a mecânica newtoniana consegue descrever o movimento de coisas que estão com velocidade pequena. Quando a velocidade aumenta, aí a gente tem que ir lá para a mecânica do Einstein. Mas no regime de validade da mecânica newtoniana está 100%, né? A mecânica newtoniana tá ótima aí, não tem nada de errado, só que ela é limitada, entende? Ela tem um limite de aplicação. E, claro, se a gente toma esse limite aqui da velocidade muito menor, a velocidade de movimento muito menor que a velocidade da luz, então a gente consegue sair da mecânica do Einstein, né, e ir para a mecânica do Newton. A gente consegue recuperar a mecânica newtoniana, pegando todas as equações do Einstein lá e fazendo a velocidade ficar muito menor que a velocidade da luz. Tá? Então, tem um acordo muito bom aí. O que o Einstein fez, digamos assim, foi só estender a mecânica do Newton. Né? Ele se deu conta assim, olha, a mecânica do Newton é limitada, a gente tem que estender essa mecânica para uma coisa maior para contemplar esses fenômenos que são rápidos. Tá? É isso. Essa que é a ideia. Bom, então, vamos ver quais foram esses postulados do Einstein, né? O primeiro postulado que ele fez foi, ele publicou num artigo ali em junho de 1905. Tá? Esse postulado é chamado princípio da relatividade e diz o seguinte: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. O que é um referencial inercial? É simplesmente um referencial que se move com velocidade constante em relação a um outro referencial. Tá? E referencial é um ponto de referência. Tá? Por exemplo, nessa figura, né, eu coloquei aqui dois observadores. Tá? Tem aqui a Alice e o Bob. Então tem o observador A e o observador B. Então a Alice e o Bob aqui. Aí vejam, o Bob está dentro desse vagão de trem e esse vagão de trem está se movendo com uma certa velocidade para cá, né? E essa velocidade a gente supõe que seja constante. Então, dentro do vagão tem um ponto de referência. Esse vagão está cortado no meio, mas digamos que o Bob não consiga enxergar o que tem fora do vagão. Tá? Então, para ele está no vagão ali em movimento retilíneo uniforme, com essa velocidade constante. Isso é um referencial inercial. É um referencial inercial que está se movendo com velocidade constante. E o que aconteceu, né? Eu acho que em alguma outra aula eu falei para vocês que, na verdade, a teoria da relatividade surgiu uma tentativa de misturar a mecânica com o eletromagnetismo, né? Porque, veja, essa época aqui, em 1905, foi bem a época que o eletromagnetismo estava surgindo, né? Sei lá, se vocês tivessem nascido ali em 1890, alguma coisa assim, provavelmente vocês não fariam prova de eletromagnetismo, tá? Vocês só nasceram na época errada. Mas então, o eletromagnetismo estava engatinhando, ele estava começando, né? E aí tinha algumas ideias do eletromagnetismo que não fechavam muito bem com as ideias da mecânica. E o Einstein se preocupou com isso, né? Ele gostava dessas coisas. E ele escreveu um artigo aqui em 1905 que o nome do artigo era sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Porque tinha uma certa discrepância em alguns fenômenos, né? Uma bem simples que eu posso até explicar para vocês é essa daqui, né? Veja que o Bob está dentro desse vagão e dentro desse vagão tem uma carga elétrica. Essa bola azul aqui é para ser uma carga elétrica e essa carga elétrica tem um valor Q maiúsculo ali, né? E essas flechas assim que saem da bola são as linhas de campo elétrico. Então a gente viu, né, que, aliás, a gente viu e vai ver ainda, né, na parte da revisão, que quando tem uma carga em repouso, essa carga gera campo elétrico. Tá? Mas quando essa carga é acelerada, quando tu pega essa carga e começa a mover no espaço, ela gera também um campo magnético. Né? Por exemplo, imagina se tu tem um fio de metal, né? Aí esse fio começa a passar corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Né? Então, essa corrente elétrica começa a passar pelo fio, a gente percebe que surge um campo elétrico em torno desse fio. Então, cargas em repouso só geram um campo elétrico e cargas em movimento geram um campo elétrico e campo magnético. Mas nesse exemplo, essa carga daqui, ela está dentro do vagão e ela está em repouso em relação ao Bob. Então o Bob só enxerga campo elétrico,
porque para ele a carga está em repouso dentro do vagão. Tudo bem que o vagão está se movendo, mas o bob, a carga e o vagão se movem com a mesma velocidade. Então eles estão em repouso, um em relação ao outro, né? Então o bob só enxerga o campo elétrico. Mas a Alice, que está fora do vagão e está observando esse fenômeno de fora, para ela, como o vagão está se movendo, né, o vagão está se movendo em uma certa direção, essa carga elétrica também está se movendo. Então a Alice enxerga o campo elétrico e o campo magnético. O Bob só enxerga o campo elétrico. E aí, né, quer dizer, tem uma coisa mal, porque ou tem campo magnético ou não tem. Tá? Não pode assim, um observador percebe a existência de uma coisa e o outro não percebe a existência disso, como é que pode? Né? Então, por isso que o Einstein diz, não, a gente tem que partir do princípio de que as leis da física são as mesmas para todo mundo. A Alice tem que ver a mesma coisa que o Bob está vendo se eles estão no referencial inercial, né? Como a velocidade constante ali se movendo, eles tinham que ver a mesma coisa. Tá? Então o princípio da relatividade vai tentar consertar essa discrepância aí que estava rolando nessa época. E o Einstein parece ter umas ideias boas para arrumar isso aí, que foi, por exemplo, esse primeiro princípio. Tá? Agora, o segundo princípio também, que foi bem chocante para o pessoal na época, é o que a gente chama de a constância da velocidade da luz. Tá? E diz assim, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em qualquer referencial inercial, e isso independe da velocidade da fonte de luz. Então, veja, para tentar ilustrar o que eu quero dizer com isso, imagine a seguinte situação, né? A gente tem aqui a Alice, de novo, a Alice está em repouso, e o Bob agora está dentro de um carro aqui, e está se movendo, esse carro se move com uma certa velocidade V grande aqui, Vzão, em relação ao chão. Tá? O que vai acontecer? Se o Bob pegar uma bola, tem uma bola dentro do carro, tá? Daí o Bob pega essa bola e joga essa bola em direção à Alice. Tá? E a velocidade da bola em relação ao carro é esse Vzinho minúsculo que tem aqui, é um Vzinho. Tá? Então esse Vzinho é a velocidade da bola em relação ao carro, e o carro se move em relação ao chão com a velocidade V grande. Né? A Alice que está olhando esse fenômeno de fora, né, qual é a velocidade que ela vai medir para essa bola? Ela vai ver essa bola vindo em direção a ela com qual velocidade? Pelo princípio lá da relatividade da velocidade, a gente soma essas duas velocidades. Né? A bola está se movendo a 1 metro por segundo em relação ao carro. O carro está se movendo a 2 metros por segundo em relação à estrada. Então a bola, em relação à estrada, está se movendo a 3 metros por segundo. Né? 1 mais 2, que vai dar os 3 metros por segundo. Tá? Porque a bola dentro do carro, se a bola estiver em repouso em relação ao Bob dentro do carro, ainda assim ela está se movendo com a velocidade V grande em relação ao chão. Né? Então quando o Bob joga para frente, a bola já tinha velocidade V grande e ela adquire a velocidade V pequena. Então a Alice mede a velocidade, que é a soma das duas. Tá? Isso aí é tranquilo. Mas agora, digamos que o Bob vá acender o farol do carro. O farol do carro é um facho de luz. E a gente sabe que a luz se move com uma certa velocidade, que a gente chama essa velocidade C. Né? Aí é o seguinte, se o carro estiver parado, né, a luz vai se movimentar ali em direção à Alice com essa velocidade C. Mas, se o carro estiver em movimento, será que essa velocidade vai ser C mais V, agora vai ser o Czinho ali, mais a velocidade do carro em relação ao chão? Não vai ser. É isso que é esse princípio da constância da velocidade da luz. Mesmo que o carro esteja em movimento, a luz vai continuar se movendo com a mesma velocidade C minúscula ali, para chegar na Alice, né? Independentemente se o carro estiver se movendo ou não. Né? E isso foi bem chocante, porque o pessoal já sabia nessa época que a luz é uma onda. Né? E claro, a velocidade que a onda se propaga depende do meio que ela está se propagando, e também depende do ponto de referência que está olhando. Né? A onda ali é uma perturbação, aí tem uma certa velocidade característica, e isso vai depender se a fonte está se movimentando ou não. Tá? Isso vai depender. Então, o que está acontecendo é que isso era bem preocupante, né? Tá? Tipo, como assim, né? Mas o que aconteceu? Supondo essa constância da velocidade da luz, o Einstein conseguiu deduzir resultados que mais tarde foram comprovados. Né? Então, digamos assim, tu parte de uma hipótese, e aí a partir dessa hipótese tu faz uma predição, né? Tu prevê que vai acontecer alguma coisa. E aí tu vê que essa coisa que tu preveu, né, a partir dessa hipótese, de fato acontece. Então isso implica que a hipótese que tu partiu é boa, né? É quente, a hipótese está certa. Então é isso aí que significa a velocidade da luz ser constante. Tá bom? Então esse é o segundo
segundo postulado do Einstein da constante da velocidade da luz. Tá? Então, com esses dois postulados, a gente consegue deduzir alguns resultados muito interessantes. Por exemplo, a relatividade do tempo. Vamos começar assim com essa primeira noção de que o tempo é relativo, né? De que a passagem do tempo depende de quem está olhando. Né? Se eu estiver te movimentando, o tempo passa mais devagar e coisa do tipo. Mas, para ter uns primeiros convencimentos, assim, eu gostaria de falar da relatividade do tempo, de alguns resultados que a gente pode deduzir simplesmente porque a velocidade da luz é finita. Veja o seguinte, a velocidade da luz é muito grande. No vácuo, pelo menos, a luz se move aqui 300 mil km por segundo. Isso é coisa pra caramba, né? Por exemplo, um feixe de luz circular poderia completar 8 voltas em torno da Terra em 1 segundo. Então, veja, passou 1 segundo, esse faixa conseguiria viajar 8 vezes em torno da Terra. Então a luz de fato viaja muito rápido, mas essa velocidade é rápida, mas não é infinita. Tem um certo tempo que demora para a luz se locomover de um ponto do espaço para outro. Né? E isso tem implicações muito interessantes. Então, o que significa esses 300 km por segundo? Significa a seguinte coisa, né? Tem uma lâmpada aqui, né, digamos assim, e tem um observador que está olhando essa lâmpada. Se a distância entre o observador e a lâmpada for os 300 mil quilômetros, né, uma distância absurda aí, mas só para exemplificar, isso significa que a luz demora 1 segundo para chegar até o observador. O que significa isso? Significa que o observador não olha para a lâmpada como ela é no instante presente, mas ele percebe a lâmpada como ela era 1 segundo no passado. Pegaram a ideia? Quer dizer, para te observar um objeto, tu tem que receber a luz que vem dele. Né? Em ótica, eu insisti bastante com isso com vocês. Então, se o observador está a 300 km de distância da lâmpada, a luz que sai da lâmpada para chegar no olho do observador demora 1 segundo. Então, quer dizer que o observador ele vai perceber a luz da lâmpada 1 segundo de atraso em relação ao estado presente. Aí daí tu pensa, tá, 1 segundo até não é tanta diferença, né? Mas a gente pode começar a extrapolar essa ideia. Por exemplo, o Sol e o planeta Terra. Né? A gente sabe ali que a distância média entre o Sol e a Terra são 150 milhões de quilômetros. Tá? O que acontece? A gente pode tentar calcular quanto tempo a luz do Sol demora para chegar até a Terra, porque é uma distância grande, né? 150 milhões de quilômetros. Né? O que vai acontecer é que essa distância vão ser 8 minutos. Né? A gente pode até fazer essa conta. Vou fazer essa conta aqui rapidamente com vocês. Né? É bem tranquilo, né? Porque a luz se move com velocidade constante. Né? Então, tu faz assim. A velocidade é igual à distância. Vou pegar aqui. A velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Uma coisa assim, né? Então, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Né? A distância aqui entre o Sol e a Terra são esses 150 milhões de quilômetros, né? 3 zeros aqui. Quilômetros. Dividido pelo tempo. Né? Então, o tempo... Isolando aqui, trocando de lado, né? Sobe o tempo, baixa a velocidade, vai ser 150 milhões dividido pelos 300 mil ali. Então aqui é quilômetro, né? E aqui são 300 mil quilômetros por segundo. Tá? É isso aqui. Então vamos ver, ó. Cancela o 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Cancela este com este. Vai sobrar aqui 1.500, né, dividido por 3. E aí cancela o quilômetro com quilômetro. Vai dar 1 segundo aqui, né? Então, fazendo essa conta, 15 por 3 dá 5, né? Então dá 500 segundos. Tá? 500 segundos. Aí, se a gente for transformar esses 500 segundos para minuto, né, a gente sabe que 1 segundo... Eu vou colocar aqui 500 dividido por 60, nesse caso minutos. Tá? Então isso aqui, só para fazer essa conta rapidinho, vai dar 50 sobre 6, né? Dá 8,3, né? Então isso aqui eu vou botar assim, mais ou menos uns 8 minutos. Tá? Então quer dizer,
a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. O que isso significa? Significa que se o Sol desaparecesse agora, nesse momento, nós só perceberíamos que ele desapareceu 8 minutos depois do evento. Então veja, só o simples fato da velocidade da luz ser finita significa que a gente não tem a percepção assim de simultaneidade das coisas, né? Aconteceu lá o desaparecimento hipotético do Sol, e a gente só percebe esse desaparecimento 8 minutos depois que ele ocorreu. Então veja, essa coisa de presente, passado, futuro começa a ficar meio embaçada só porque a velocidade da luz é finita, né? E aí para usar essas distâncias grandes aqui, em termos da velocidade da luz, a gente cria uma unidade que é bem comum em relatividade, que é uma unidade de distância, que é, por exemplo, aqui 8 minutos luz, né? Quer dizer, 8 minutos luz é uma unidade de distância, que significa que a luz demora 8 minutos para percorrer essa distância, né? Então 8 minutos luz é a distância entre o Sol e a Terra, porque a luz demora 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra, né? É isso aí. Tá bem? E aí de novo, né? Tu pensa assim, 8 minutos, tudo bem, 8 minutos até é tranquilo, mas vamos extrapolar mais um pouquinho. Eu coloquei meio que um mapa aqui, que mostra o nosso Sol, né? Aqui o nosso Sol em amarelo, o tamanho do Sol é mais ou menos todo o sistema solar, digamos assim. Aí tem aqui uma nuvem, que a gente chama de nuvem de Oort, né? Que tem vários meteoritos, um monte de coisa, é comum. E esses círculos em branco aqui são as distâncias, tá? Por exemplo, 2 anos-luz, né? 4 anos-luz e 6 anos-luz, né? Uma distância de 1 ano-luz é a distância que a luz demora 1 ano para percorrer. Então a gente chama de 1 ano-luz. Perto do sistema solar tem um conjunto de 3 estrelas, que são essa Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e a Próxima Centauri aqui. Eu até coloquei um gráfico aqui para mostrar para vocês o tamanho dessas estrelas, né? Então veja, essa Alpha Centauri A é maior que o Sol tem um tamanho intermediário, ali um pouquinho maior que a Alpha Centauri B, e a estrela mais próxima do sistema solar que nós temos é essa tal de Próxima Centauri, que é uma estrela bem pequenininha, bem avermelhada aqui, e a distância entre a Alpha Centauri, a distância entre a Próxima Centauri e o sistema solar são mais ou menos 4 anos-luz. Isso significa que a luz demora para vir da estrela da Próxima Centauri até o sistema solar demora 4 anos. Então, quando a gente olha para o céu e enxerga essa estrela, nós estamos recebendo uma luz que viajou durante 4 anos no espaço e chegou até nós. Então, nós estamos vendo essa estrela como ela era há 4 anos, não como ela é no instante presente. Então, tem muita gente que diz assim, olhar para o céu, na verdade, é viajar para o passado. Porque a luz que chega das estrelas hoje é uma luz que foi emitida há muitos anos. Até tem estrelas, inclusive, que já até morreram e a luz está recém chegando até aqui. Então a gente já começa com essas ideias aí de que a gente perde a simultaneidade das coisas, né? A gente enxerga a estrela não como ela é no presente, mas como ela era há 4 anos no passado, né? E agora eu vou até reciclar um slide aqui que eu mostrei para os alunos que estavam conosco desde o início do curso, que a gente pode extrapolar mais ainda essa ideia, só para fazer uma brincadeira aqui com vocês. Imagina a seguinte coisa, né? Tu tem aqui o planeta Terra e aqui tu tem um planeta alienígena, digamos assim, tá? E vamos supor que a distância entre esse planeta alienígena e a Terra são 66 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz demora para vir da Terra até esse planeta alienígena 66 milhões de anos, né? Então vamos supor que tem um alienígena ali nesse planeta e ele tem um telescópio. O que esse alienígena iria ver se ele apontasse o telescópio para a Terra, né? Como a distância entre os dois planetas são 66 milhões de anos-luz, isso significa que a luz que está chegando hoje no planeta alienígena partiu da Terra há 66 milhões de anos. O que tinha 66 milhões de anos no planeta Terra mesmo? Tá? Esse número aí não é muito gratuito que eu coloquei, né? A gente sabe que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Então, há 66 milhões de anos, o que estava aqui no planeta Terra eram os dinossauros. Nós não estávamos aqui ainda. Então, se um planeta alienígena apontasse um telescópio para a Terra hoje,
e esse planeta alienígena tivesse uma distância de 66 milhões de anos-luz, o que eles veriam, na verdade, não seríamos nós, seriam os dinossauros. Então, veja, essa conexão assim entre passado, presente e futuro que a gente tem, né, da nossa mente, do nosso cérebro, do desenvolvimento do nosso intelecto ao longo da evolução, isso é meramente uma ilusão local, né? Porque se a gente começa a pegar grandes distâncias, não tem essa de passado, presente e futuro, né? O tempo é uma coisa muito mais, digamos assim, mais compacta, né? Mais articulada do que essa nossa imaginação assim de uma coisa que flui linearmente do passado para o presente e para o futuro, tá? Pegar a viagem aqui, não sei se vocês estão... eu não diria assim voltar ao passado, mas a gente pode observar o passado ou ficar nele, tá? Porque assim, voltar no passado gera alguns problemas, né? Tem um pessoal que diz assim, digamos que tu volte no passado e impeça que os teus pais se conheçam, por exemplo. Tem até o filme aquele lá de Volta para o Futuro. O que aconteceria, né? Quer dizer, tu mesmo voltou lá e impediu que teus pais se conhecessem, então, na verdade, eles nunca teriam se conhecido, então tu nunca poderia ter existido, né? Quer dizer, viajar no passado gera certos paradoxos que a gente meio que diz assim, não, então na real tu não pode viajar no passado. Mas isso não nos impede de ver o passado, né? A gente pode observar o passado. Se as coisas estiverem muito longe, a gente está vendo como elas eram no passado, tá? Isso aí isso é tranquilo. Viagem no tempo é uma coisa, um negócio mais doido, né? Aí eu não quero me aventurar muito nisso. Mas ver o passado a gente consegue ver, tá? Só basta que a coisa esteja longe, né? Então essas é mais ou menos assim, assim umas ideias, né, que a gente tem só da velocidade da luz ser finita, né? Que tem essa coisa que a gente perde da simultaneidade dos eventos, né? Mas falando mais sério assim mesmo, porque veja, essa coisa que eu estava mostrando para vocês, pode até argumentar, não, mas isso na real é a nossa percepção, né? Quer dizer, tu tá longe do negócio, daí acontece o negócio, claro, a luz demora um certo tempo para se deslocar do evento até ti, então obviamente tu vai perceber a existência do evento com tempo defasado, mas isso não significa que o tempo mesmo seja relativo, né? Mas não é bem assim, tá? O tempo é relativo de fato e tem um fenômeno que a gente chama da dilatação temporal. A dilatação temporal é a seguinte coisa. Vamos ver os nossos dois observadores de novo, né? Aqui está a Alice e o Bob, tá? E aí digamos que a Alice está em repouso aqui, né? Em relação ao solo, e o Bob está dentro de um trem e esse trem está se movendo com uma certa velocidade em relação ao solo. O que vai acontecer? Digamos que para o Bob passa um certo intervalo de tempo. O Bob vai medir que, sei lá, passou 10 minutos. Tá? Ele estava, sei lá, vendo um vídeo e esse vídeo demorou 10 minutos para terminar. E a Alice está vendo o mesmo vídeo que o Bob está vendo e ela vai medir um certo tempo de duração para esse vídeo. Se a gente for olhar para a mecânica newtoniana, vai dizer que o tempo que demorou para Alice ver o vídeo e o tempo que o Bob demorou para ver o vídeo é o mesmo tempo. Tá? Porque só porque o Bob está se movendo em relação a Alice, isso não significa que o tempo vai passar para ele diferente. Mas na real isso vai acontecer. A gente sabe lá desse princípio da dilatação temporal que o tempo que passa entre dois eventos para Alice, que está em repouso, é proporcional ao tempo que passa entre esses dois mesmos eventos para o Bob, mas não é a mesma coisa. Tem um fator aqui de proporcionalidade que a gente chama de fator de Lorentz. E esse fator de Lorentz, tradicionalmente a gente escreve como essa letra gama, né, a letra do alfabeto grego lá, letra gama, e esse fator depende aqui da velocidade, né? Essa velocidade é essa velocidade v aqui que o Bob se move em relação a Alice, né? Então veja, claro, por exemplo, se o Bob estiver parado, né, o tempo que eles vão medir entre esses dois eventos é o mesmo, né? Tanto é que se tu coloca, eu coloquei aqui uma tabela que calcula qual é de acordo com a velocidade, qual é o valor desse fator gama, né? Porque calcular esse fator é meio chato aqui. Mas só para ilustrar, né? Então, por exemplo, aqui tem V sobre C. Então, V sobre C igual a 0,1, quer dizer que a velocidade do vagão é 10% da velocidade da luz, né? V sobre C igual a 0,3, quer dizer que a velocidade do vagão é 30% da velocidade da luz, e assim sucessivamente. Se o Bob estiver em repouso, se a velocidade dele for exatamente 0, então o gama vale 1. Né? Ou seja, se ele estiver em repouso, o gama vale 1, ou seja, os tempos entre os dois eventos são iguais. Isso é tranquilo. Agora,
Se a velocidade do vagão começa a aumentar, né, 10% da velocidade da luz, 30% da velocidade da luz, 60% da velocidade da luz, assim sucessivamente, vejam que o fator gama vai aumentando, né? Mesmo 10% da velocidade da luz, o fator gama já não é exatamente 1, né? É 1,005, tem uma correção aqui na terceira casa decimal. Aí tu diz, tá, tudo bem, essa correção é pequena, né? Mas olha só, por exemplo aqui, quando a velocidade do vagão é 99,9% da velocidade da luz, esse fator gama já pula para 22. Né? Então, quanto mais próxima a velocidade do vagão for da velocidade da luz, maior vai ser o valor desse gama. E o valor do gama é exatamente aquilo que manifesta o efeito de dilatação temporal da teoria da relatividade. Né? Quer dizer, a diferença de tempo que o Bob mede para o tempo que a Alice mede, só vai ser uma diferença grande, né? Quer dizer, a relatividade da medida tempo só vai se manifestar quando a velocidade for muito grande comparada à velocidade da luz. Né? Quando a velocidade é pequena aqui, por exemplo, 10%, a correção é pequena. Mas quando a velocidade tipo, ficar 99,9%, aí a correção já passa para 22%, né? Quer dizer, aí o negócio já aumenta bastante. Então é isso que eu estava dizendo para vocês, né? A gente não percebe a relatividade do tempo porque as velocidades que nós estamos acostumados no nosso cotidiano são velocidades muito pequenas em relação à velocidade da luz. E de tal maneira que a gente acha que os intervalos de tempo são iguais. Mas na verdade não são, né? Na verdade não são. E tem essa correção. Tá? Tem essa correção. Então, deixa eu só mostrar para vocês um exercício, né? Uma atividade interessante dessa parte da relatividade do tempo, que é o que a gente conhece como o paradoxo dos gêmeos, né? Esse paradoxo dos gêmeos, na real, é o seguinte. Você sabe o que é um paradoxo? Vocês já ouviram essa palavra? Assim, o que é exatamente? O que é um paradoxo? Não sei se vocês estão familiarizados com isso. Né? Então, o paradoxo é uma coisa mais ou menos assim. Tu faz uma afirmação e aí essa afirmação tu não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Quer dizer, tu parte do princípio que ela é verdadeira e tu conclui que ela é falsa. Né? Ou então, se tu parte do princípio que ela é falsa, conclui que ela é verdadeira. Então, tem um certo paradoxo dos gêmeos que é o seguinte exercício. Imagina que tem dois gêmeos, tá? O João e o Pedro. E eles têm, digamos, 25 anos. Né? Hoje é o dia do aniversário deles. Eles completam 25 anos exatos no dia de hoje. Nesse dia, o João vai estar vestido aqui meio de astronauta, né? E ele vai sair e vai fazer uma viagem intergalactical, sei lá, ele vai viajar muito rápido e ir para muito longe. Vamos tentar calcular, digamos, qual é o tempo que se passa de viagem para o João em relação ao tempo de viagem que passa para o Pedro. Tá? Então deixa eu pegar aqui um rascunho para a gente fazer essa conta. Tá? Então vamos supor assim, né? Aqui está o planeta Terra. Aqui está o planeta Terra e aqui está o Pedro. Aqui está o Pedro e o Pedro foi o que ficou na Terra, né? Aí o João vai fazer uma viagem, né? O João sai aqui da Terra, faz uma viagem, volta para a Terra depois de um certo tempo. Então aqui eu vou colocar tipo uma nave, um foguetinho, né? Uma nave espacial aqui. Tá? E aqui dentro, então, desse foguete está aqui nesse foguete está o João. Tá? Aí digamos que o João esteja se movendo, a viagem que ele vai fazer, ele se move com uma velocidade que é 0,8 vezes a velocidade da luz. Quer dizer, ele está se movendo com uma velocidade que é tipo 80% da velocidade da luz. Tá? Aí, essa viagem do João para o Pedro, que está na Terra, demorou 40 anos. Tá? Então vamos supor assim, para o Pedro, a viagem leva 40 anos. Então, estava o João e o Pedro na Terra, daí o João saiu a viajar com essa velocidade 80% da velocidade da luz. Aí depois de 40 anos, para o Pedro, né, o Pedro mede 40 anos ali na Terra, ele percebe que o João voltou. Esses 40 anos de viagem que o Pedro mediu, quanto será que foi o tempo que o João percebe? Porque veja, o João está se movendo com velocidade comparável à velocidade da luz, né? Então o intervalo de tempo para ele, que é sair da Terra e voltar para a Terra, né? Ou seja, o intervalo de tempo entre esses dois eventos, a saída dele da Terra e a volta dele para a Terra, esse intervalo de tempo vai ser relativo
de acordo com a velocidade que ele se move, né? Então vamos tentar fazer essa conta aqui. Tá? Vou tentar fazer essa conta com vocês. Então, bom, a gente tem que fazer, bom, primeira coisa, né? Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular o fator gama, tá? Porque o segundo passo que eu vou fazer é o seguinte, ó. O ΔT de quem ficou em repouso, né, que é o Pedro, tá? Então, o ΔT medido pelo Pedro vai ser gama vezes o tempo que foi medido pelo João. Tá? É isso aqui. Então, o ΔT do Pedro eu já sei que é 40, né? Isso aqui eu sei que é 40. Aí eu tenho que calcular o fator gama para poder isolar aqui qual foi o tempo que passou para o João. Né? Então vamos calcular o fator gama. Né? Esse fator gama aqui é meio chatinho de fazer a conta. Eu vou tentar fazer uma coisa mais rápida, tá? Porque fazer a conta não é tão interessante. Mas veja o seguinte, né? O fator gama é isso aqui, é 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Aí, ó, esse v quadrado sobre c quadrado eu posso escrever assim, né? Eu posso fazer v quadrado sobre c quadrado, na verdade é v sobre c, tudo isso ao quadrado. Né? E v sobre c, disso aqui, se eu dividir por c aqui, né? Aí eu tiro aqui. Tá? Isso é 0,8. Então isso aqui vai dar 0,8 ao quadrado. Aí que é o que eu vou colocar aqui. Então isso aqui vai dar 1 dividido pela raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado. Tá? Vai dar isso aqui. 0,8 ao quadrado é 0,64, né? Isso aqui é 0,64. Aí 1 menos 0,64 dá 0,36. Então isso aqui é 1 sobre a raiz de 0,36. Né? E a raiz de 0,36 é 0,6. Então isso aqui é 1 dividido por 0,6. Tá? Aí 1 dividido por 0,6 é 10 sextos, né? Porque é 1 sobre 6 décimos. Então fica 10 sextos, que é a mesma coisa que 5 terços. Então esse é o gama que é maior que 1. O gama é sempre maior que 1. O menor valor do gama possível é quando a velocidade é 0. Então esse gama é 5 terços. Aí tu coloca 5 terços aqui, ó, vezes ΔT do João. Tá? Muito rápido, estão acompanhando? Como é que tá? Aí eu vou isolar aqui o ΔT do João, né? Eu vou passar esse 3 multiplicando, esse 5 dividindo aqui. Tá? Então vamos lá, ΔT do João vai ser 40 vezes 3, tudo certo aí? Perfeito, tá? 40 vezes 3 sobre 5, né? Bom, 40 por 5 dá 8, né? Então 3 vezes 8, 24. 24 anos. Tá? Anos aqui porque o 40 está em anos, né? Então veja, o tempo de viagem para o João foram 24 anos. Isso aqui que é a doideira, né? Então, para o Pedro, a viagem demorou 40 anos. Mas para o João, que estava se movendo com essa velocidade aqui, a viagem demorou simplesmente 24 anos. Então, quando o João volta para a Terra, quando ele vai se reencontrar com o irmão dele, né? Quando ele vai se reencontrar com o irmão dele, quais são as idades? Né? Então, na volta para a Terra, né, a idade do Pedro é quanto? Bom, o Pedro tinha 25 anos quando o irmão dele viajou. E para ele passaram-se 40 anos. Logo, a idade dele será 65 anos. Né? Mas para o João, que estava viajando, essa viagem demorou menos. Né? Para o João, ele tem 25 anos quando saiu da Terra. Quando ele volta para a Terra, a viagem para ele durou 24 anos. Então, para ele, se passaram 24 anos. Ou seja, a idade dele vão ser agora 49 anos. Então, quando os dois irmãos se reencontram, né, fazer aqueles programas de reencontro de irmãos, né, quando os irmãos se reencontram, o Pedro está muito mais velho que o João. Tá? Porque o João estava se movendo muito rápido no espaço. Então, para ele, o tempo passou mais devagar. É isso que eu estava dizendo aqui, né? O tempo passa mais devagar para quem se move no espaço. Quanto mais rápido tu te mover no espaço, mais devagar o tempo passa para ti. Então é como se o João tivesse ficado no passado do Pedro. Entende? Quer dizer, como o João estava se movendo com uma velocidade muito rápida,
o tempo para ele, o tempo biológico, né, não é a percepção de tempo, tá? O tempo biológico mesmo passa de maneira diferente. Então eles não estão mais em simultâneo, né? Eles nascem ali no mesmo momento, mas como um sai para viajar com velocidade muito rápida em relação ao outro, eles perdem essa simultaneidade. Então é como se o João, né, tivesse ficado no passado do Pedro. Tá? Essa que é a noia do negócio. Mas assim, o paradoxo mesmo não é esse, né? Não é dos gêmeos terem idades diferentes. Isso aí é tudo tranquilo. O paradoxo, na real, tá no seguinte. Por que é o João que acaba ficando mais jovem do que o Pedro? Por que não é ao contrário? Porque veja o seguinte, né? Se essa velocidade aqui do João em relação ao Pedro é uma velocidade fixa, então, imagina assim, tu é o Pedro, tá? Aí tu vê o João se afastando da Terra com essa velocidade, 80% da velocidade da luz. Ou seja, para o Pedro é o João que está viajando, né? Mas do ponto de vista do João, se o João estiver olhando para trás, assim, na nave, digamos, ele vai ver que é o Pedro que está se movendo em relação a ele. Tá? Porque como referencial inercial, ou seja, como essa velocidade é constante, na verdade não é que o Pedro esteja em movimento ou o João esteja em movimento. O movimento é relativo, né? O Pedro está se movendo em relação ao João e o João está se movendo em relação ao Pedro. Então, na verdade, assim, quando o João volta para a Terra, qual deles que de fato vai sentir a dilatação temporal, né? Qual deles que vai de fato haver a manifestação ali da relatividade do tempo, né? E aí a resposta é a seguinte: se o João tivesse se movendo com velocidade constante o tempo todo, aí sim a gente não teria uma resposta. Mas o João teve que mudar de velocidade, né? Porque veja, na ida a velocidade aponta assim, né? Na ida a velocidade aponta assim, é o 0,8, mas está apontando para cá. Quando o João está voltando aqui, né? Quando o João está nessa navezinha aqui e agora ele está voltando, né? Tá difícil aqui. E agora ele está voltando, a velocidade mudou de sentido, né? Agora a velocidade é assim. Então, quer dizer, o João ele não tá exatamente no referencial inercial, né? Ele está se movendo com uma certa velocidade para cá, aí ele para, faz a volta e depois muda o sentido da velocidade. Então, aqui nessa volta é que tem exatamente a quebra do referencial inercial, porque agora para a velocidade mudar tem que ter aceleração, né? Então, de fato, quando os irmãos se reencontram, é o João que vai estar mais jovem do que o Pedro. Né? Se não fosse essa volta, daí a gente não teria como saber qual deles estaria mais jovem. Tá? Vocês conheciam esse paradoxo dos irmãos aí? Não sei. Tá? Mas se não conheciam, durmam com essa. Tá? Ou seja, o segredo da juventude é viajar no tempo. Né? Imagina, passa uma viagem de 40 anos, tu vai economizar ali 16 anos da tua vida, né? Quer dizer, vai estar todo mundo 16 anos mais velho do que tu quando tu voltar. Isso aí é tranquilo. Mas é mais ou menos isso, né? Isso aí esse que é o tal do paradoxo dos gêmeos, né? Que é uma coisa louca. Claro, mas veja o seguinte, esse experimento nunca foi feito. Né? De novo, esse aqui é um experimento de pensamento, que nem lá a viagem que eu fiz lá dos dinossauros, é a mesma coisa aqui, isso aqui é um experimento de pensamento. Ninguém nunca fez esse experimento de verdade, né? Mas o que o pessoal faz mesmo para ver essa dilatação temporal é o seguinte: tu pega dois relógios, né? Pega um relógio, deixa na Terra, e um outro relógio tu coloca dentro de um avião e faz esse avião ficar dando rodopeio no ar, assim, faz ele viajar de um lado para o outro, faz ele ficar um tempo viajando com uma velocidade, não precisa ser a velocidade da luz, assim, quer dizer, não precisa ser uma velocidade comparável da luz, pode ser uma velocidade normal, assim, de avião, só faz ele ficar um bom tempo viajando, assim, dando uns loops, uma viagem sem destino, né? E depois pega esse avião e faz ele voltar para a Terra aqui e compara os dois relógios, né? Compara o relógio que ficou aqui na Terra com o relógio que ficou viajando no avião. Ao comparar esses dois relógios, se percebe que o relógio que estava viajando no avião está atrasado em relação ao relógio que esteve parado aqui na Terra. Né? Ou seja, mesmo para uma velocidade que seja pequena, mesmo que não para uma velocidade que não seja comparável à velocidade da luz, existe o efeito relativístico. Mas é muito difícil a gente perceber. Esses relógios que eu estava me referindo, né, nesse experimento que foi feito, são relógios atômicos. Ou seja, são relógios muito precisos. Eles conseguem medir o tempo assim da ordem de 10 na menos 9 segundos. Né? Tu consegue
medir uma diferença de tempo da ordem de 0,00000 segundo, né? Esses relógios que a gente tem aqui, meio assim, vagabundo, né? Eles não, quer dizer, não é que seja vagabundo, mas a precisão desses relógios não é muito boa, né? A precisão aqui é de 1 segundo, né? Esses relógios atômicos, não, a precisão é de 1/10 de segundo, 1/100º, 1 milésimo, né? E assim vai indo. Esses relógios atômicos são muito bons. Então o pessoal consegue medir de fato esses efeitos relativísticos nesses experimentos, né? Mesmo para velocidades pequenas. A noia do negócio é que quando a velocidade é pequena é difícil de perceber o efeito relativístico, mas ele está presente mesmo para velocidades que sejam pequenas. Tá? Isso aí a gente entende. Tá bem, pessoal? Isso aí então que é a relatividade do tempo. Então, para dar sequência aqui que eu estava falando, né, agora a relatividade do comprimento. Outra coisa meio bizarra assim, que a gente consegue deduzir ali dos postulados do Einstein é que o comprimento dos objetos também depende da velocidade com que eles se movem. Né? Um objeto que se move com uma velocidade muito grande em relação à velocidade da luz tem um comprimento menor do que o mesmo objeto que está em repouso. Então, aqui eu coloquei uma barra, né? Imagina que essa barra aqui de cima está em repouso, ela tem um certo comprimento L0, um certo comprimento inicial ali. Quando essa barra é posta em movimento, se tu estiver olhando para essa barra se movimentando assim, tu vai ver que a barra sofre uma contração. Agora a gente chama de uma contração, porque quanto mais rápido a barra se move, menor ela vai se parecer. Então essa é outra coisa bem difícil a gente se acostumar com essa ideia, porque no nosso cotidiano o comprimento das coisas não depende da velocidade que ele se move. Né? Essa caneta aqui tem um certo tamanho, se eu ficar sacudindo a caneta, tu não vai ver a caneta mais fina ou mais grossa, tá? Mas na verdade ela fica, tá? Só que a gente não percebe, porque o efeito relativístico para velocidade pequena é muito pequeno, tá? Esse não é tão interessante agora da relatividade da massa, né, que eu estava falando para vocês. Aqui eu tinha colocado 2 significados errados, mas aqui acabou indo a mesma frase, mas tudo bem. Chegamos então na famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, né? Quer dizer, essa fórmula é a fórmula mais famosa da física, né? Depois do F igual a ma, inclusive, acho que quando o Einstein, a primeira vez que ele publicou essa proposta ali do E igual a mc ao quadrado, acho que rapidamente ela tomou o lugar do F igual a ma do Newton. Né? Então, o que aconteceu? O Einstein percebeu que a massa também sofre esses efeitos relativísticos. Né? A massa de um objeto também depende da velocidade com que ele está se movendo. Então, alguns meses depois, ali em setembro do mesmo ano, 1905, ele publicou um outro artigo cujo título é Inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. Então, essa fórmula daqui, embora seja amplamente difundida, né, todo mundo alguma vez na vida já esbarrou com ela, já viu ela em algum lugar, é muito curioso que as pessoas realmente não têm um entendimento perfeitamente correto do que ela significa. Né? Inclusive, se difunde em muitos meios que eram para ser meios oficiais, né, de física, significados muito errados dessa fórmula. Um deles, que acho que é o campeão de todos, é que a massa pode se transformar em energia. Né? Se fala muito em equivalência entre massa e energia através dessa fórmula, mas não é isso. Tá? Essa fórmula não significa que tu pode transformar massa em energia ou vice-versa. Energia é uma coisa e massa é outra. Né? Massa é uma propriedade do objeto que diz o quão difícil é tu mudar o estado de movimento desse objeto, né? Da forma do Newton, lá, F igual a ma. Né? Então, uma coisa muito massiva é uma coisa que é muito difícil de tu colocar em movimento. Uma coisa que tem menos massa já é mais fácil de tu botar essa coisa em movimento. Então, o que o Einstein descobriu é que a massa também é relativa, ou seja, quanto mais rápido uma coisa se move no espaço, maior a massa dessa coisa fica. Aí essa massa que tem aqui nessa equação também é a massa relativística, né? Eu não coloquei no slide, mas isso aqui é uma coisa que é assim, ó. Essa massa, tá? Essa massa que está na fórmula é a seguinte coisa. É m igual a m0 sobre aquela raiz, né? 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Né? Ou
a mesma coisa que M igual a gama vezes M0, tá? Onde esse M0 daqui é o que a gente chama de massa de repouso. Ou seja, é a massa que tu mede para o objeto quando ele está parado. Quando ele está se movendo, aí tu vai haver uma correção de massa, né? Quer dizer, a massa do objeto que está se movendo aumenta em relação a essa massa de repouso quando ele está parado. Então, exatamente o significado dessa fórmula daqui é que quanto mais rápido uma coisa está se movendo, mais difícil é tu fazer essa coisa parar de se mover, por exemplo. Porque a massa dela fica muito grande. Então, a massa aumenta com o movimento dos objetos. Tá? Então, tem essa parte da massa relativística. E essa equação do Einstein, então, afinal de contas, né, esse E igual a essa massa relativística aqui desse quadrado, o significado certo é que a energia também tem inércia. A gente sabe que a inércia é uma propriedade dos objetos que são materiais. Né? A matéria, como a gente conhece, né, a matéria tem inércia, ou seja, a matéria possui inércia e a medida da inércia da matéria é o que a gente chama de massa. Né? Esse númerozinho massa é a medida da inércia da matéria. Só que o que o Einstein propôs, afinal de contas, é que não só a matéria tem inércia, mas a energia também tem inércia. O que significa isso? Significa que, por exemplo, pega um tijolo quente e um tijolo frio. Tá? O tijolo quente, para esquentar, ele recebeu calor. Né? Então, de alguma maneira, tu deu energia para o tijolo e o tijolo ficou mais quente. Né? Então, ele tem mais energia térmica. O ganho de energia térmica que o tijolo sofreu, como a energia que ele ganhou tem inércia, então ele fica mais massivo, entende? Então, o tijolo quente tem mais massa que o tijolo frio. Essa que é a noia do negócio. Mas a massa que a gente está dizendo não é a quantidade de matéria. Né? Não quer dizer que o tijolo quente tenha mais matéria, tenha mais átomos ali que o tijolo frio, não é isso. Tu pega dois tijolos idênticos, tá, com o mesmo número de partículas, ele com o mesmo número de átomos, etc., o mesmo número de mols, né? A medida da quantidade de matéria é o que a gente chama de mol, tá? Não é massa, né? Massa não é a medida da quantidade de matéria. Então, tu pega lá dois tijolos idênticos, o tijolo que está quente, ele é mais difícil de ser acelerado que o tijolo que está frio, porque o tijolo quente tem energia térmica, o tijolo frio tem menos energia térmica. E essa grande energia térmica que o tijolo quente tem vai dar inércia para ele. Esse é o significado dessa equação. Porque, digamos assim, a quantidade de energia que tu dá para o tijolo vai ter um certo valor de ganho de massa desse tijolo. E aí tu calcula esse ganho de massa usando essa equação aqui, E igual a mc ao quadrado. Esse que é o significado dessa equação. Aqui a energia também tem inércia além da matéria. Né? Até esse momento ali a gente achava que só a matéria tinha inércia. Mas não, a energia também tem inércia. Inclusive naquelas reações nucleares que eu mostrei para vocês, né? Lá do Sol, etc. Por exemplo, na fusão nuclear, tu tem dois átomos de hidrogênio, ou dois isótopos de hidrogênio, lá pode ser o deutério e o trítio, né? Tu junta o deutério com o trítio e tu produz um hélio e mais energia. Lembra que eu falei para vocês, né? Tu pega esses dois núcleos, junta os dois núcleos, forma um terceiro núcleo de um outro elemento e ainda assim essa reação é exotérmica, ela libera energia. De onde é que veio a energia que é liberada na reação exotérmica? Vem da diferença de massa. Né? E isso é muito incrível. Tu pega dois átomos de hidrogênio e junta esses dois átomos de hidrogênio. Tá? Tem, sei lá, pega um trítio e um deutério. Aí tem o trítio tem um próton e dois nêutrons. Né? E o deutério tem um próton e um nêutron. Então, se tu juntar os dois, tu vai fazer um hélio que tem dois prótons e dois nêutrons. Ou seja, o hélio de massa 4. Né? Isso é tranquilo. Mas se tu for calcular a massa do hélio, essa massa é um pouquinho menor do que a massa do que a soma das massas do deutério e do trítio ali. Porque essa diferença de massa, essa perda de massa, vai acabar gerando essa energia dali. Tá? Então, esse que é o significado, afinal de contas, dessa equação. Né? E claro, eu digo assim, o grande fruto da confusão, eu acho que o que acontece com conversão mesmo é entre matéria e energia. Aí sim, eu coloquei aqui dois exemplos de reações que podem acontecer. Essa primeira, essa bolinha azul aqui é um elétron, né? E essa bolinha verde é o positron, né? Que é a antipartícula de elétron que eu estava falando para vocês naquelas aulas. Né? Então imagina assim, tu tem, sei lá, um fóton viajando, tá? O fóton, aquela partícula de luz, né? Que
simultaneamente onda e partícula. Então a gente tem um fóton viajando e, sei lá, esse fóton passa perto de um núcleo, por exemplo. Pode acontecer que esse fóton se transforma espontaneamente em um elétron e um pósitron. Então aqui sim, há conversão de matéria em energia, porque para haver conversão, uma coisa tem que desaparecer para dar lugar a outra. Então o fóton está viajando, aí ele passa perto do núcleo, sofre algum tipo de reação, ele plum, explode um elétron e um pósitron. Mas aí o que acontece? O fóton deixa de existir e dá lugar a duas partículas materiais. Aí sim, porque a energia da radiação do fóton foi então convertida na matéria, que é o elétron e que é o pósitron. E a gente consegue calcular então, digamos assim, a partir da energia do fóton, tu sabe qual é que vai ser a soma das massas dessas duas partículas ali que foram produzidas, né? E o contrário também pode acontecer. Se tu pegar duas partículas assim, por exemplo, o elétron e o pósitron, né, a partícula e a antipartícula, quando essas duas partículas se encontram, né, quando tu faz elas colidirem, ocorre um processo que comumente se chama de aniquilação. Essas partículas deixam de existir e dão lugar a fótons. Então, tu tem duas partículas de matéria, essas duas partículas de matéria se encontram, deixam de existir e isso gera, então, radiação eletromagnética, que são esses fótons aí. Então, nesse caso, está havendo a conversão, né, de matéria em energia ou vice-versa. Mas energia do que? Energia da radiação, né? Energia da radiação eletromagnética ali. Então, tu tem assim a conversão de matéria em radiação. Isso que seria mais preciso, né? Não é bem assim conversão de matéria em energia, tá? Que tu tem a radiação pode virar matéria e a matéria pode virar radiação em alguns certos processos, e a gente calcula então a massa da matéria a gente compara a massa da matéria com a energia da radiação usando aquela equação do Einstein ali. Tá bom? Esse que é o significado. Então, também é uma coisa bem chocante, né? Quer dizer, a massa também depende da velocidade, e aí uma coisa que tem mais energia é mais difícil de ser posta em movimento e tal. E isso é bem interessante. E outra coisa que é interessante também, que o pessoal se deu conta, né? Vejam aqui nesse fator de Lorentz, o gama lá, né? Tem esse gama daqui. O gama, lembre-se, é 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, né? Se tu tentar colocar a velocidade aqui igual a c, essa fórmula dá pau, né? Essa fórmula não vai dar certo. Se tu colocar um c aqui, esse quociente vai dar 1, tá? C quadrado sobre c quadrado, isso aqui vai dar 1, tá? Aí 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. Raiz de 0 é 0. Quanto é que é 1 sobre 0? Tá? Não tem, né? Não tem, mas, claro, se tu for fazer o limite da velocidade se aproximando da velocidade da luz, esse fator de gama tende ao infinito aqui. Então a ideia é a seguinte, que a maior velocidade possível para as coisas do universo é a velocidade da luz, né? Tem uma certa proibição matemática aqui, de acordo com esse fator de Lorentz, de que nada poderia se mover mais rápido que a luz, porque se tu tenta colocar uma velocidade maior que a velocidade da luz, esse fator aí perde sentido. Então, parece que não funciona. E, de fato, até hoje, ninguém nunca observou algo que se mova com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Tá? E aí, de acordo com aquele princípio lá da relatividade do tempo, né? Veja assim, quanto mais rápido tu te move no espaço, mais devagar o tempo se passa para ti. Então o fóton é o campeão de todos, né? Porque o fóton se move exatamente com a velocidade da luz, porque o fóton é a radiação eletromagnética, que é a luz, afinal de contas. Então o fóton é a única coisa que se move com a velocidade da luz, é a luz, né? Que é o fóton, e nesse sentido, então, para o fóton o tempo não passa. Né? Quer dizer, o fóton é uma partícula eterna, digamos assim. Para o fóton, todos os eventos são simultâneos, porque o tempo para ele não passa, porque ele se move tão rápido no espaço que ele nem percebe a passagem do tempo. Tá? Isso aí é bem louco, tá? Tudo bem, pessoal? Então, digamos assim, a parte de qualitativa da teoria da relatividade é essa. Mas tudo que eu falei para vocês até agora foi a teoria da relatividade restrita, ou seja, a teoria da relatividade que só lida com fenômenos que acontecem com velocidade constante. Né? Veja que em momento nenhum eu falei em aceleração. O único momento que eu falei em aceleração foi ali do paradoxo dos gêmeos, para dizer para vocês que o paradoxo estava, na verdade, é um paradoxo que não é um paradoxo
aparente, né? Na verdade não há paradoxo nenhum. É um paradoxo aparente porque a gente esqueceu de colocar aquela aceleração que tem que acontecer ali na volta do gênio, tá? Mas então, como eu prometi para vocês, eu quero dar uma pincelada aqui na teoria da relatividade geral, alguns minutos aqui só para a gente terminar a aula, porque na prova de 2020, se eu não me engano, tem uma questão que fala do eclipse de Sobral, né? E o eclipse de Sobral fala da relatividade geral lá. Então eu vou até, acho que eu vou até pegar essa lista aqui e para mostrar para vocês qual é que é a questão que eu tô falando. Mas enquanto eu abro aqui, bom, a teoria da relatividade geral é a parte da teoria da relatividade que vai lidar então com o movimento acelerado, porque a aceleração até então não estava presente naquelas equações, né? Aí quando o Einstein coloca a aceleração nessas equações dele ali, né? E junto com mais um monte de gente, né? Quer dizer, o Einstein não fez as coisas sozinho, mas ele é o autor das ideias, né? Ele acabou esbarrando com uma nova teoria de gravitação. Ele se deu conta que assim, porque veja, a gravitação para o Newton é o quê? Tu tem dois objetos massivos, né? Os objetos têm massa, tá? E por eles terem massa, eles vão se atrair com uma certa força. Era isso. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente conseguia descrever, por exemplo, o movimento dos objetos ao redor do Sol. Tá? Então, de novo, né, tu parte de uma hipótese, aí essa hipótese te dá uma previsão, e essa previsão é observada. Então, quer dizer que a hipótese é uma hipótese boa, então a gente fica com ela. Né? Foi o que aconteceu lá com as ideias de gravitação do Newton. Mas convenhamos que é bem estranho, né? Porque tu tem dois objetos que têm uma força meio misteriosa, assim, de atração, né? Essa força de atração vem do quê? Aí tu diz, tá, mas a massa tem a propriedade de ter a força de atração. Tá, beleza, tudo bem, mas vem exatamente da onde isso? Ainda fica meio misterioso, né? Parece que a gente tá meio tapando o sol com a peneira. Então o Einstein disse, não, na verdade é que não é que exista nenhuma força de atração. Tá? Esse negócio de força de atração é o efeito que a gente percebe da curvatura do espaço. Né? Imagine assim, eu coloquei essa figura, né? Imagina assim uma cama elástica, tá? E aí tu pega uma bola de boliche e coloca no meio da cama elástica. Né? O que vai acontecer? Essa cama elástica vai ficar distorcida, né? Vai ficar inclinada em relação à bola de boliche. Vai ficar uma coisa assim. Aí se tu pega uma bolinha de gude, por exemplo, e joga nessa cama elástica, essa bolinha de gude vai acabar orbitando essa bola de boliche, né? Vai ficar orbitando ali em torno da bola de boliche, deslizando nessa malha que está esticada. Então, na verdade, essa ideia da relatividade geral do Einstein é que os planetas em torno do Sol, o que acontece é que o Sol tem muita massa, então ele distorce o espaço em torno dele, né? Ele faz o espaço ficar curvado, e aí os planetas que estão na presença desse espaço curvado são obrigados a seguir o movimento da curvatura do espaço. Então, por isso que eles acabam se movimentando em uma órbita fechada, né? Porque eles são obrigados pelo espaço a se mover nessa curvatura, né? Então, de novo, além do tempo, do comprimento e da massa serem relativos, o espaço também não é absoluto, né? Porque o espaço, veja, o espaço tem propriedades físicas, né? Tu consegue nessa figura dá para ver que essa bola cinza B no centro está esticando o espaço, né? Então o espaço tem elasticidade. Elasticidade é uma propriedade que até então a gente achava que eram propriedades de materiais, né? Mas não, o espaço também tem propriedades, ele pode ser esticado, ele pode ser contraído e ele participa do fenômeno físico, né? O responsável pela gravidade é a curvatura do espaço. Então, e isso deu super certo, né? O pessoal se deu conta disso aí nessa época e foi meio difícil assim de início o pessoal se acostumar, até hoje tem gente ainda que dá um pitaco de vez em quando, mas logo em seguida essas ideias do Einstein acabaram sendo de largo convencimento na comunidade científica, digamos assim, pelo eclipse de Sobral, né? Esse acontecimento ali em maio, né? De 19 de maio de 1919, esse astrônomo aqui, o Arthur Eddington, ele liderou duas equipes de astrônomos, uma delas foi mandada para cá, para o Brasil, né, no Ceará, na cidade de Sobral, e outra para a Ilha de Príncipe, ali na África Ocidental.
E a ideia era a seguinte, era observar o eclipse, porque veja assim, né, tu tem o Sol, né, e aí o Sol ele tem um grande campo gravitacional. Tá? E como a gravidade é um efeito da curvatura do espaço, a ideia que o pessoal teve é a seguinte, olha, se tiver alguma estrela atrás do Sol, por exemplo, nessa figura, né, tem uma estrelinha aqui que está atrás do Sol. O que vai acontecer? A luz dessa estrela vai sair da estrela, vai passar perto do Sol e vai vir em direção à Terra. É isso que vai acontecer. Mas como o espaço em torno do Sol está curvado, essa luz, como a luz está se movendo através do espaço, ela é obrigada a seguir a curvatura do espaço. Então a luz, quando passa perto do Sol, também vai sofrer uma deflexão, né? A luz também vai ser atraída gravitacionalmente pelo Sol. Então o efeito que nós iríamos observar, né, da luz passando perto do Sol, é como se fosse um efeito de lente, né? Muito parecido lá com o que eu falei para vocês da posição aparente dos astros, né? Eu disse para vocês que a Terra tem atmosfera, e aí então quando a luz sai das estrelas, passa pela atmosfera e chega na Terra, ao passar pela atmosfera a luz sofre uma mudança de inclinação, certo? E aí essa mudança de inclinação produz uma posição aparente daquela estrela. Então, quando a gente olha para o céu, além de estar vendo as estrelas no passado, nós ainda estamos vendo as estrelas em posições fictícias, né? Em posições aparentes que não são as posições reais das estrelas. Ou seja, tu tem um telescópio na Terra e apontar para o céu, não é uma furada, né? Tu está vendo uma coisa que não é no presente e que está no lugar errado ainda, mas tudo bem. E aí, então o que acontece é que essa luz passando perto do Sol, se de fato a luz sofre atração gravitacional, porque ela é obrigada pelo espaço, então nós iríamos observar as estrelas em posições aparentes, e não a mesma posição. Então a experiência que o pessoal fez, né, que está nessa questão aqui da URGS desse ano, né, 2020, foi a seguinte coisa, né? Deixa eu tentar fazer um desenho meio rapidão. Tu tem assim, né? Tu tem aqui o Sol. Aqui está o Sol. Tá? E aí digamos que tem uma estrelinha aqui. Vou colocar tem uma estrelinha aqui, tá? Vamos botar assim, duas estrelas. Tá? E aí aqui está a órbita da Terra. A órbita da Terra está vindo por aqui, é a órbita da Terra. Quando a Terra está nesse ponto, aqui, né? Quando a Terra está nesse ponto, a gente enxerga essa estrela aqui e essa estrela aqui. A gente está recebendo a luz da estrela aqui e está vendo ela como está. Né? Aí, isso aqui, sei lá, janeiro. Tá? Aí, quando a Terra se move lá para o outro lado, né? Quando a Terra está aqui agora, isso aqui agora pode ser, sei lá, julho. Tá? Quando a Terra está em julho, agora, essa estrela vai lançar luz, né, em direção à Terra. Só que quando essa estrela lança luz, quando essa luz passa pelo Sol, a luz sofre uma deflexão. Tá? Então tu vai ver a luz vindo da estrela, ela vai passar lá atrás do Sol, vai sofrer uma deflexão e vai vir para cá. Essa aqui também, né? A luz vai vir aqui, vai sofrer uma deflexão e vai acabar estando em outra posição. Então é exatamente isso que essa questão está dizendo, né? Compare essas duas figuras, ó. Posição aparente das estrelas durante o eclipse. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler essas figuras aqui. Provavelmente não. Mas deixa eu tentar dar uma aumentada e ver se dá uma melhorada. Tá? Então, ó, tem aqui, ó, posição aparente das estrelas durante o eclipse e a posição real das estrelas quando o Sol está em outro lugar. Então, veja, essas três estrelas do canto aqui estão na mesma posição. Essas duas também. Mas vejam que essa estrelinha aqui que está mais perto do Sol, ela está numa posição bem diferente, né? Ó, compara aqui essa estrela, essa aqui é a posição real da estrela. Quando o Sol está na frente aqui, essa estrela parece estar mais afastada. Então é exatamente o efeito ali gravitacional, né? A luz vem vindo aqui, aí quando a luz está vindo, ela passa pelo Sol, ela sofre uma deflexão, porque ela está sendo atraída pela gravidade do Sol. Então, isso acabou mostrando que, de fato, essas ideias do Einstein eram boas, porque tu tem a hipótese tu faz uma predição, né? A predição é que a luz vai sofrer a deflexão, e aí tu calcula essa deflexão e vê que a deflexão calculada é exatamente a deflexão que é medida pelo pessoal que fez a medida, né? Então, parece que o negócio é quente mesmo, né? Esse ângulo de deflexão aqui, que é esse ângulo θ, que eu mostrei para vocês, ele é bem pequenininho, né?
E na verdade, assim, o Newton, se tu usar a teoria do Newton, tu até consegue prever essa deflexão daqui, né? Essa deflexão da luz também não é grande novidade, assim, porque se tu supor que a luz tem massa, a gente sabe que a luz não tem massa, mas se tu supor que ela tem massa, então, obviamente, ela também seria atraída pelo Sol. Então, para o Newton, a previsão desse ângulo aqui é um certo valor alfa, sei lá. Aí, a previsão do Einstein é que esse ângulo θ, na verdade, é o dobro desse valor aqui. É o dobro ou a metade, eu não lembro muito bem. Mas então, o que o pessoal observou foi isso, né? Que havia essa deflexão e pelas teorias do Newton, o ângulo era um certo valor. Pelas teorias do Einstein, o ângulo era o dobro, que era exatamente a medida certa. Então, se a gente for competir a teoria do Newton de gravitação com a teoria do Einstein de gravitação, então a teoria do Einstein ganha, porque ela faz uma predição correta desse ângulo de defasagem ali, em contraste à teoria do Newton. Tá? Então essa questãozinha aqui é boa, né? Daí, claro, diz assim, ó, tem a figura, né? Então, os desvios observados durante o eclipse serviram para... Não, os desvios observados durante o eclipse serviram para comprovar uma previsão da relatividade de Einstein, né? E aqui foi aquilo que eu falei para vocês, né? No programa da prova lá, na real, diz assim, teoria da relatividade restrita do Einstein. Isso aqui já é a teoria da relatividade geral. Então daria até para dar uma reclamada na prova, né? Porque falou que era só restrito e colocou geral. Mas ainda eles meio que se escaparam, né? Colocaram assim, relatividade de Einstein, só para colocar tudo no mesmo pacote. Mas também, né, esse ano aqui, 2020, ano passado, 2019, a gente comemorou o centenário do eclipse, né? Então a prova de física jamais iria deixar isso passar, né? Então é isso que eu tinha a dizer para vocês da teoria da relatividade geral. E a única coisa que eu queria falar, mas acho que daí na aula que vem eu falo, é essa coisa dos buracos negros, né? Porque agora saiu aí teve essa foto ano passado, ali em abril do ano passado, a primeira foto do buraco negro, né? E aí então depois que tiraram a foto, que o pessoal viu de fato, não, esses buracos negros existem mesmo, tá? Tem foto já. Aí então esse ano eles deram o prêmio Nobel para 3 pesquisadores, né? 2 pesquisadores e uma pesquisadora, com um trabalho dos buracos negros. Mas aí eu acho que eu deixo isso aí pro início da aula que vem, porque agora a gente já falamos bastante coisa hoje, né? Acho que é muita informação em pouco tempo, tá? Mas é isso. Então essa é a parte da teoria da relatividade, tá? E vocês vão ver, eu ainda não preparei esse exercício, eu tô meio cheio de coisa para fazer, mas eu logo vou preparar uma lista dessas, acho que até a aula que vem eu tenho alguma coisa. E vocês vão ver assim que as questões que pedem sobre isso no vestibular são bem qualitativas, né? Só para dizer dessa coisa da velocidade ser rápida em relação à velocidade da luz e tal, etc. Meu e-mail é o meu sobrenome, ó. Esse aqui, @urgs.com. Esse aqui, tá? Ou então tu pode mandar para o Gmail também, que é a mesma coisa, só que tem um F ali, tá? Pode mandar questão, não tem problema nenhum. Pelo WhatsApp também, se quiser. Ou ali pelo Google Classroom também. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta? Eu sei que você deve estar com várias dúvidas. Esse assunto é meio... Não é fácil de se acostumar com isso. Mas são ideias legais, né? E reparem que são ideias muito novas, né? Isso aí começou em 1905. Então, veja, tem 100 anos aí, cento e poucos anos, né? Cento e poucos mesmo, né? Tá? Mas então aí, a aula terminando, física moderna, a aula que vem, a gente começa com a revisão de eletromagnetismo. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês, bom final de semana. Gostou da aula? Que bom, fico muito satisfeito. Que bom, muito obrigado. Vocês são excelentes, tá? Obrigado. Bom final de semana aí. Tchau para vocês.